Boa tarde a todos. Quero lembrar que existe um formulário dentro das pastas para quem quiser fazer pergunta, que as perguntas não vão ser feitas oralmente, sim através desse formulário. Convido a deputada Fátima Bezerra, membro da Comissão Especial, para apresentar o painel sobre reformulação, sobre formação de professores e gestores. Desculpa. Bom, alô, som, ok? Bom, eu quero inicialmente dar meu boa tarde. Quero imediatamente aqui convidar para compor a mesa o senhor Eduardo Deschamps, Eduardo, que é o secretário de Educação do Estado de Santa Catarina, e representa aqui exatamente o CONSED. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Tudo bem. E em nome de Eduardo, eu quero já saudar os demais gestores aqui presentes. Quero igualmente também convidar aqui, com muita satisfação, o Carmen Moreira, de Castro Neves, que representa aqui a CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Bom, na verdade, nós estamos aqui dando exatamente continuidade ao Seminário Nacional, né, sobre o ensino médio, e o objetivo preciso desse painel, que coube a mim agora coordenar, é exatamente apresentar os aspectos positivos, discutir os problemas e apresentar soluções para a formação de professores e gestores. O tempo que eu vou conceder a você, Eduardo, e a você, Carmen, é um tempo de 15 minutos, conforme já foi anunciado. As perguntas poderão ser encaminhadas por escrito para a equipe de apoio durante as falas dos convidados. Eu quero aqui registrar a presença do deputado, meu colega professor Sétimo, membro da Comissão de Educação da nossa casa, membro da Comissão Especial, e, inclusive, desde já agradecer ao professor Sétimo. Houve uma permuta. Na verdade, eu queria coordenar a mesa seguinte, mas fiz essa permuta com o professor Sétimo. Vou coordenar essa mesa e a mesa seguinte vai ser coordenada, portanto, pelo professor Sétimo. Quero aqui estender a minha saudação aos demais convidados, aos demais presentes aqui no nosso seminário, aos professores, pesquisadores, aos estudantes. E como nós estamos, na verdade, já muito atrasados do ponto de vista do tempo, nós vamos passar agora a palavra imediatamente. Vamos começar por você, Eduardo. Vamos começar por Eduardo, que é o secretário de Educação do Estado de Santa Catarina, e aqui representa o CONSED. Com a palavra, Eduardo. Bom, boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar a deputada Fátima Bezerra, a Carmen, né, da CAPES, colega já de algumas viagens e trabalhos aí de comissões e em conjunto que a gente tem feito, né? Eu fui indicado para comentar aqui sobre a questão da formação dos professores e gestores, sobre a ótica dos gestores estaduais, né, de educação. Então, vou trazer alguns tópicos que foram elencados dentro do documento do Conselho de Secretários Estaduais acerca das ações que nós entendemos necessárias serem realizadas em relação à formação de professores e gestores. Foi um documento exaustivamente discutido entre todos os secretários estaduais de educação, e dali saíram uma série de indicativos. Não que nas ações propostas aqui, que daqui a pouco eu vou apresentar, esteja exaurido todas as necessidades. Ali foi o que nós, de maneira geral, conseguimos encontrar como ações comuns por parte de todos os estados, sabendo que, como disse a professora Ana Lúcia, né, a secretária de Minas Gerais hoje pela manhã, há uma diversidade imensa entre os estados, e essa diversidade tem que ser respeitada na condução do ensino médio.
Eu queria começar fazendo uma pequena observação, não é da apresentação que eu trouxe, mas é de uma outra fala que eu faço. A gente, quando fala em formação de professores, a gente tem que ter em mente o aluno que a gente quer formar. E, a partir daí, que tipo de habilidades e de competências que eu preciso ter para o professor para que ele possa alcançar aquele objetivo. E o que eu vou falar aqui, ele deriva de observações puramente pessoais, não é nem de ação, de alguma pesquisa, nada disso, uma questão muito pessoal aqui. Normalmente o que a gente quer do aluno, do estudante, é que ele saia com uma imensa capacidade inovadora, tenha conhecimento de línguas, obviamente, para enfrentar esse mundo globalizado que a gente tem hoje, domínio de ciências exatas, né, e também naturais, conhecimento cultural, interação social e comunicação, padrão ético. Eu brinco aqui que tem um tópico, né, interessante, equilíbrio emocional de um monge oriental, né? A gente quer que o aluno na sala de aula seja um monge, né? Não incomode, não agite, né? Tem iniciativa e domine tecnologias. Via de regra é isso que a gente imagina que o nosso estudante deve ser, né? Isso que a gente quer dele. Nós enxergamos como professores, eu sou professor também, o aluno normalmente é meio senso comum da seguinte maneira, principalmente o aluno do ensino médio. Indisciplinado e com baixa capacidade de concentração, baixo interesse em ciências exatas, pouca iniciativa, baixo nível cultural e precário domínio de regras formais de linguagem. Aqui eu estou trazendo aquilo que é lugar comum, tá, gente? Eu não estou dizendo que o nosso aluno seja isso. É o que muita gente, às vezes, comenta do aluno que encontra em sala de aula. E a gente deixa de enxergar ou observar o aluno como ele é. Esse aluno que nós temos hoje, esse estudante que a gente tem hoje, o adolescente na sala de aula e na escola. Ele é uma pessoa que tem elevada interação social mediada por tecnologia. Ele tem alta conectividade, independente da classe social, ele é muito conectado com várias coisas, inclusive pessoas. Ele tem uma capacidade de multiprocessamento que nós, de outras gerações, não temos. Sempre brinco que não é raro, né, a gente encontrar aquele jovem que atua com diferentes mídias ao mesmo tempo e ainda consegue conversar com alguém. Ele é, de certa forma, internacionalizado ou globalizado, o tema que nós quisermos utilizar aqui, ou seja, ele tem algum conhecimento e domínio do que acontece do outro lado do planeta, não necessariamente só do que acontece aqui no mundo dele. Agora, ele tem outra característica que é a baixa independência. A grande maioria dos jovens hoje está postergando, né, a sua saída de casa, mesmo em famílias mais de nível social mais precário. E é para esse estudante que a gente tem um professor que, via de regra, é formado ou tem conhecimentos que não estão adequados a lidar com esse tipo de pessoa, de ser humano. O nosso professor, utilizando aqui a frase que o ministro Aloysio Mercadante recentemente cunhou, ele é primeiro um imigrante digital. Nenhum de nós nasceu com a tecnologia no nível que, o que eu chamo, né, utilizando a gíria lá do Sul, a gurizada de hoje em dia tem. Ele tem baixo preparo, o nosso professor, na média, tem baixo preparo para lidar com tecnologia, tem pouco acesso a recursos tecnológicos, ele está muito focado em teorias ao invés de métodos para aplicar na sala de aula. Muitos deles têm um baixo domínio conceitual. E, por conta disso, apresenta na sala de aula padrões comportamentais conservadores, que é uma forma de defesa dele. É difícil o professor sair do estágio que ele está, daquela ideia de que o professor é o que domina todo o conhecimento na sala de aula, e que ele é que, ao controlar esse conhecimento, ele se coloca numa posição conservadora de sou eu que ensino e não realizo o processo de ensino-aprendizagem no âmbito da sala de aula. E nós gostaríamos, e eu tenho certeza que todos os professores gostariam, de ser um professor mais ou menos nessa linha. Primeiro, ser um mediador tecnológico, ou seja, não necessariamente ele dominar a tecnologia, mas ele poder fazer essa mediação da utilização da tecnologia. Ele ser um mediador principalmente de conhecimento, um desenvolvedor de habilidades dos alunos,
ter domínio de ferramentas de comunicação que talvez na sala de aula sejam muito mais úteis do que qualquer outra ferramenta que ele pode utilizar, ele conseguir se comunicar para gerar o outro tópico que é empatia com o aluno é muito importante. E, finalmente, esse professor, ele precisa ser inspirador. É isso, coisinha básica, simples, que a gente quer que os professores consigam desempenhar. E aí vem as discussões, né, das realidades que a gente tem. O primeiro, do acesso à formação. O segundo, que tipo de formação que nós estamos efetivamente concedendo, né, ou trabalhando com os nossos professores. Falando um pouco da experiência de Santa Catarina em particular, recentemente discutindo a questão dos indicadores educacionais de Santa Catarina, eu teci um comentário de que, ao contrário do que se imagina, Santa Catarina não tem projetos muito diferentes do que outros estados têm. O que talvez explique um pouco os resultados que nós temos, e certamente também os de Minas Gerais, né, que a Ana sempre está junto com a gente lá, explica por 3 dimensões básicas. A primeira delas, obviamente, é a característica socioeconômica do estado. É um estado que não tem uma grande metrópole, é um estado muito homogêneo do ponto de vista de desenvolvimento socioeconômico, isso ajuda. Mas não é só isso. O segundo aspecto é porque foi um dos estados pioneiros na implantação de uma proposta curricular para o estado. E isso está conectado com o terceiro aspecto. Esta proposta curricular ajudou muito na formação dos nossos professores, aliado à existência de uma rede de universidades que está espalhada por todo o estado de Santa Catarina, que inclui universidades públicas e comunitárias, e mais recentemente as universidades privadas particulares. Esse sistema comunitário, em conjunto com a Universidade Federal de Santa Catarina e do Estado de Santa Catarina, que até bem pouco tempo eram as 2 únicas universidades públicas, né, gratuitas do Estado, todas essas universidades elas se estabeleceram primordialmente com cursos na área de educação. E boa parte dos professores que atuam na rede estadual foram formados por esses cursos, que sempre foram cursos de qualidade. E agora vem a realimentação do processo. Esses professores, junto com os professores da rede, os professores das universidades, junto com os professores da rede, foram os responsáveis por construir a proposta curricular do Estado. E ao construir a proposta curricular do Estado, eles utilizaram essa proposta também nas suas formações, fazendo com que você gerasse uma realimentação constante entre universidade e rede básica de educação do Estado de Santa Catarina. E essa proposta curricular, inclusive, não foi apenas da rede estadual. Muitos municípios adotaram a proposta curricular. Então, essa interação talvez seja uma das chaves do avanço e do que a gente consegue executar lá. Óbvio que tem se perdido um pouco disso. Tanto é que nós, como secretários de Educação, recentemente propusemos a revisão da proposta curricular num sistema semelhante, envolvendo todas as instituições nesse processo. Segundo aspecto diz respeito ao Parfor e ao fórum que nós temos com todas as universidades também, relativo à formação dos professores. E dali vem um debate que não é apenas definido pela Secretaria de Educação, mas um debate com realimentação o tempo inteiro, entre a Secretaria e as universidades, para definir quais são as áreas de carência e de que forma a gente pode trabalhar nessa formação. Eu não estou aqui querendo dizer que esse sistema seja perfeito, muito pelo contrário, ele tem muitas deficiências, mas ele permite uma interação entre universidade e rede mais amplo, mais forte, o que faz com que, de maneira geral, o professor da universidade, da área de licenciatura, ou vamos colocar da área de educação de maneira geral, ele não esteja totalmente desconectado da realidade da sala de aula lá na ponta. Isso ajuda muito nesse processo de formação. Bom, outros aspectos que eu queria traçar aqui rapidamente, eu só vou pedir para passar a primeira transparência que eu tinha, não sei se eles vão conseguir colocar, é só para a gente dar um dado, tá? Um número geral. Que essa primeira transparência, ela fala do número de funções docentes por formação, segundo a disciplina de atuação no ensino médio regular da rede estadual do Brasil em 2012. Se vocês observarem ali, nós temos em matemática um total geral de 61.600 professores, quase 61.700. Desses, com formação superior no ensino médio, são 58.000, sendo 3.000 professores sem formação superior.
atuando no ensino médio. Sendo que o grupo A, não apareceu ali ainda, então? Não, eles não te passaram? Então eu vou falando aqui, eu só vou pedir só um pouquinho de paciência para vocês, né? Não vão ter os números ali. Eu pensei que tinham passado para vocês ali. Então vamos lá, repetindo. Matemática, 61.700 professores no total geral, sendo 58.700 com formação superior e 3.000 sem formação superior, o que denota de que há carência de professores formados para atuar nas escolas da rede pública. Se as redes públicas estão aceitando os professores sem formação superior, muitas vezes até sem habilitação específica, é porque há essa carência. E dos que têm formação superior, que são 58.700, 40.000 têm formação superior na área específica. E 18.500 não têm formação superior na área específica. Ou seja, nós temos um percentual significativo de professores em sala de aula, no ensino médio. Eu posso falar isso aqui para física, química e biologia da mesma maneira, mas os resultados são muito semelhantes. Que não têm habilitação adequada para estarem lecionando, o que significa dizer que nós não estamos formando, ou se estamos formando, esses profissionais não estão indo trabalhar nas redes públicas. Tá? Então, daí denota-se a carência, a ausência de profissionais. E no documento que o Concede produziu, nós apresentamos alguns entraves, de maneira geral, no processo de formação de professores. Os entraves gerais, eles giram em torno do currículo fragmentado, que nós temos para o ensino médio, da dicotomia entre a prática do professor e a utilização de espaços pedagógicos diversificados, ou seja, o professor ele está muito pouco preparado para sair do ambiente tradicional e ortodoxo de sala de aula, aquele com o quadro, né? Que hoje não é mais negro, é branco, né? A carteira e o aluno olhando para ele para frente, né? Quando ele não dá as costas para o aluno, ou seja, a gente tem que fazer aqui um Concílio Vaticano II, quando o padre rezava de costas para o público, né? Em latim, é uma coisa meio parecida, tá? Se me permitem essa metáfora, tá? E nós temos que trabalhar essas novas formas de atuar, de métodos, por parte dos professores. E, do ponto de vista das equipes gestoras, a qualificação inadequada ou insuficiente dessas equipes para lidar, não só com todos os aspectos relativos ao ambiente escolar e às condições para o trabalho do professor, mas também e principalmente do aspecto relativo das relações humanas. Porque a escola, basicamente, é um ambiente onde a gente lida com gente o tempo inteiro. O gestor está fazendo isso. E muitas vezes os nossos gestores podem até estar preparados para lidar com a oferta da merenda, para lidar com a manutenção da infraestrutura, mas não estão preparados para lidar com as pessoas, com os professores e com as dificuldades que esses professores podem enfrentar. Para superar de maneira geral, o Concede propôs o seguinte: promover a formação inicial e continuada de professores para uma educação de qualidade frente às exigências sociais, é óbvio, isso é um chavão, né? Valorizar os profissionais do magistério assegurando uma remuneração mais digna, também é importante, os dados apontam isso, o próprio Plano Nacional de Educação também aponta isso, e aqui é uma posição que tem que deixar clara, até por conta das discussões que se faz, nenhum secretário estadual, e eu tenho certeza que nenhum estado ou nenhum governante é contrário a melhorar o salário dos professores. O que nós podemos discutir, e às vezes são os embates, é a forma, como e em que tempo fazê-lo. No mais, é ponto pacífico de que nós temos que ter uma profissão, né, uma categoria bem remunerada. Outro aspecto aqui no nosso entendimento é garantir professores com dedicação exclusiva a uma única escola, em número suficiente e com formação específica, atuando na sua área de formação. Tá? Essa atuação no âmbito de uma única escola, em que pese as dificuldades da sua implementação, ela é chave para que o professor crie a identidade dele com aquela escola, com aquela comunidade e com aqueles alunos. Se ele começa a circular de uma escola para outra o tempo inteiro, ele vai ter muita dificuldade de fazer essa conexão. Ele vai ter que ser realmente um especialista nisso. E, finalmente, criar políticas educacionais que garantam a formação e a atualização das equipes gestoras, que nos preocupa muito. Via de regra, a gente entende que uma escola, uma boa escola, aquela escola que funciona, ela precisa ter
uma boa proposta curricular, um bom projeto político-pedagógico, uma linha de atuação conectada com os seus objetivos, um professor que esteja preparado, motivado para atuar junto e de acordo com aquela proposta, e, finalmente, um gestor educacional que crie o ambiente no âmbito da escola para que esse professor possa atuar em consonância com aquela proposta curricular no alcance de resultados adequados de ensino-aprendizagem para os seus alunos. Bom, aí nós elencamos uma série de outros itens, sobre capacitação e incentivos para professores e equipes gestoras. A primeira delas, Carmen, essa é para ti aqui, né? Programas de bolsas ou outra forma de apoio para garantir professores em dedicação exclusiva nas escolas de tempo integral. E a gente pode pensar aqui até bolsas de formação, que daqui a pouco vai aparecer, que é o seguinte: programa específico de bolsas de mestrado e doutorado para professores do ensino médio das redes estaduais em temas relacionados à educação em programas credenciados pela CAPES. Tá? Criar ações referentes a professores e equipes gestoras, né? Nós propusemos isso ao MEC. A criação de um grupo de trabalho com membros indicados pelo MEC, CNE, CONSED e instituições de educação superior para rediscutir a formação inicial dos professores. Semana que vem começa isso, né, Evelise? Lá semana que vem não, nos dias 29, 30 e 31 e 1º, lá no Paraná. Tá? Então já vai começar esse processo desse grupo de trabalho que foi proposto aqui. E a ideia é juntar as redes com as universidades e o CNE. Investir na estrutura e organização da equipe técnico-pedagógica da escola, com profissionais especializados e qualificados, para lidar com o contexto socioeducativo pertinente à faixa etária da comunidade escolar no ensino médio. Lembremos, é um aluno diferente daquele aluno que existia. E nas redes públicas estaduais, e aí eu quero fazer uma outra observação, que muito se compara os resultados de avaliação das redes, sendo que nós temos alunos muito diferentes e, em especial, escolas em ambientes vulneráveis socialmente, onde você não tem, mesmo que tivesse a melhor escola do mundo, as melhores condições para poder avançar do ponto de vista de resultado, porque já vem carências anteriores desse aluno, até antes do próprio ensino fundamental. Então, quando a gente começa a comparar, e nós que somos gestores estaduais, apanhamos muito quando libera resultado de Enem, e assim por diante, de DEB, não dá para comparar, gente. Uma instituição federal, por exemplo, que faz seleção da entrada de aluno, tem um aluno completamente diferente de uma escola estadual pública, num ambiente altamente vulnerável socialmente. Que às vezes está fazendo um trabalho, eu sempre brinco, né? Já brincava na época que eu era reitor da universidade. Às vezes, uma instituição tem um papel social tal, que ela pega um aluno 3 e leva ele para 5, e uma outra instituição pega um aluno 6 e leva ele para 7. Quem é que fez o melhor trabalho aí? Tá? O que tem 7 ou o que tem 5? Essa é uma questão a ser discutida. Então, às vezes, não dá para fazer essa avaliação. Bom, como eu tenho 1 minuto, vou ter que ser rápido aqui. Né? Então, essa questão das equipes técnico-pedagógicas são importantes. Programas de formação complementar para o exercício do magistério por profissionais de nível superior para disciplinas específicas de ensino técnico profissional. Nós sabemos que não é simples isso. Aqui não se trata de trabalhar com professores sem habilitação, mas tem em mente a questão do ensino técnico profissional, de que ele é diferenciado. A reestruturação dos cursos de licenciatura que obtenham resultados negativos na avaliação do MEC, de acordo com critérios de funcionamento pré-estabelecidos, a gente pode colocar isso naquele grupo de trabalho. A criação e ampliação de centros de formação de professores nos estados, muitos estados já têm, com apoio do MEC em parceria com as instituições de educação superior, que possa garantir a formação continuada. Uma política de formação continuada na própria escola, ou seja, em serviço, que esteja articulada com as avaliações educacionais. Programas de pós-graduação com financiamento público para professores efetivos. Apoiar o Programa Nacional de Intercâmbio de Gestores Escolares. Nós temos hoje diretores, agora já dos gestores, né, diretores e equipes visitando escolas públicas de referência no Brasil, mas precisamos institucionalizar isso. Apoiar o Programa Progestão, que nós temos hoje para os nossos professores, gestores, né? De maneira geral, e alocar finalmente recursos financeiros para programas de formação continuada em gestão escolar e apoio a programas existentes. Nós podemos fazer isso de maneira articulada ou nós podemos fazer isso de outra forma. O que significa dizer alocar recursos
no âmbito do Fundeb para os estados e respeitar a diversidade dos estados a partir de diretrizes para que elas possam ser realizadas. Em linhas gerais, era isso que eu queria trazer aos senhores aqui e finalizar dizendo que esse talvez seja um tema de elevada importância e a forma, não basta apenas a gente ficar dizendo, olha, a universidade tem que se abrir, nós temos que criar essas condições para que isso possa acontecer. E a despeito de diversas dificuldades, eu quero aqui trazer o relato de Santa Catarina em relação ao PENAIC. O PENAIC, no primeiro momento, quando foi definido que seria coordenado pelas universidades no âmbito dos estados, eu confesso para vocês que eu torci um pouquinho o nariz. Tá? Exatamente pelo perigo que nós teríamos de universidades totalmente dissociadas da realidade lá na formação dos nossos alfabetizadores. Só que em Santa Catarina, que é o relato específico do estado, na conversa com os professores alfabetizadores participantes do programa do PENAIC, se num primeiro momento houve reclamações sobre a forma como os professores da universidade estavam atuando, no segundo momento inverteu. Está servindo de realimentação para os professores da universidade. E essa é uma grande notícia. Então nós só vamos conseguir avançar se a gente trouxer os professores das universidades também para o dia a dia das escolas. Muito obrigado, era isso que eu queria colocar. Bom, agradecendo a participação do professor Eduardo, secretário de Estado de Educação do Estado de Santa Catarina. Repito que aqui fala em nome exatamente do Conselho, e nós vamos passar agora imediatamente a palavra para a professora Carmen Moreira de Castro Neves, representando aqui a CAPES. Quero mais uma vez lembrar que, em face do tempo, as perguntas serão feitas por escrito. E, portanto, se alguém quiser fazer pergunta, que encaminhe aqui até a equipe. Com a palavra a professora Carmen, a quem nós vamos inicialmente destinar também o tempo de 15 minutos. Obrigada, deputada Fátima Bezerra, caro professor Eduardo Deschamps, caros parlamentares, caros secretários de Educação, especialistas e educadores que estão aqui nesse plenário. Não sei se todos sabem, mas a CAPES, a partir de 2007, recebeu a incumbência de trabalhar também pela formação de professores. Nós não fazemos nada diretamente, mas fazemos isso em diálogo com as universidades, em diálogo com o CONSED e com a Undime. Então, estamos aprimorando essa parceria, esse regime, esse verdadeiro regime de colaboração, essa cultura do diálogo, com vários programas. Então, o que eu trago aqui para os senhores é o que nós estamos fazendo de 2009, quando começa efetivamente a CAPES a trabalhar diretamente com formação de professores para a educação básica, até agora. Nós não fechamos nossa programação, nós estamos abertos ao diálogo, abertos à construção conjunta. E eu quero começar com esses dados aqui, que talvez os senhores já conheçam, que mostram crianças de 6 anos que entram na educação, no ensino fundamental no Brasil. Nós temos Piauí lá com 99%, e essa é a realidade de entrada das crianças de 6 anos que entram no fundamental. Agora nós temos, com 2 anos a mais, os anos iniciais do ensino fundamental, que deveria ser quando as crianças estão com 10 anos, terminando os anos iniciais do fundamental. Com 2 anos a mais, vejam, nós já temos uma perda muito grande aí de crianças. Quando nós vamos para as séries finais do ensino fundamental, já perdemos mais crianças ainda. E quando nós chegamos no ensino médio, a situação é mais dramática ainda. Então vejam quantos médicos, quantos professores, quantos cientistas nós perdemos aqui ao longo do caminho. Há professores, eu vou falar muito rápido porque o tempo é pouco e o assunto é muito complexo. Mas há professores suficientes? Não há. Mesmo assim, quando nós olhamos a formação dos professores do ensino médio, vejam, 95% tem formação superior. Mas acontece o que o professor Eduardo falou. Alguns, eles são formados em pedagogia e dão aula de matemática. Para isso, a CAPES tem um programa que se chama PARFOR, que é o Plano Nacional de Formação de Professores, que a CAPES financia a primeira licenciatura, para quem não tem nenhum curso superior, e a segunda licenciatura, para aqueles que já têm um curso superior, mas estão dando aula fora da área para a qual estão formados.
Então, por que tendo 95% dos professores com formação superior, nós temos essa perda aqui no ensino médio? Primeiro, porque já perdemos muitos lá atrás, e depois porque perdemos muitos também no ensino médio. Nós temos muitas questões a responder em relação a professores. Como atrair para a carreira? Hoje, uma pesquisa que foi feita diz que apenas 2% dos jovens querem ser professores. A formação inicial e continuada, ela tem que ser no nível de excelência. O professor hoje não é a tia, o tio. O professor hoje é um profissional de altíssima complexidade. Hoje, cada criança é especial. Antes a gente tinha o conceito de que especial era uma criança com uma necessidade diferenciada, ou surda, ou muda, ou enfim. Hoje, cada aluno é especial. E Howard Gardner nos ajuda muito isso quando ele trabalha as múltiplas inteligências. Hoje você tem um aluno que não sabe nada de matemática, nada de português, mas ele é ótimo em informática. Ele trabalha muito bem com as redes sociais. Então, esse é um aluno especial. Como atender a esse aluno? Então, cada aluno em sala de aula, a sala de aula é um espaço plural, é um espaço diversificado e um espaço polifônico. Cada aluno tem a sua voz, cada aluno tem a sua cultura, traz a sua bagagem. Como o professor é formado para lidar com tudo isso? São desafios. Além disso, nós temos que ter a questão do plano de carreira, o reconhecimento social, porque no Brasil, infelizmente, a carreira de professor não é vista com a qualidade e o respeito que deveria ter. Aqui em Brasília, há um tempo atrás, circulavam nos carros uns adesivos dizendo assim: hei de vencer mesmo sendo professor. Então, isso é uma autoestima baixa que o próprio professor tem. Então, investir nesse reconhecimento social sobre a profissão é importantíssimo. Expectativas a respeito dos alunos. É comum um professor que não tem uma boa formação, uma sólida formação, dizer assim: eu não consigo lidar com esses alunos porque eles vêm de camadas pobres, de camadas populares. Eu não consigo alfabetizá-lo porque o pai é analfabeto, porque o pai não consegue ajudar em casa. Então isso é como se o médico dissesse assim: eu não posso curar essa criança da pneumonia porque ela mora num casebre. Então, essas associações entre a complexidade do exercício da medicina e da profissão de professor têm que ser feitas por nós. E nós temos que considerar que a formação de professores exige um alto nível de excelência para esse profissional. Condições de trabalho, um professor tem que ter boas condições de trabalho. Vejam só no ensino médio, o aluno que tem que estudar sentado numa cadeira, em que ele fica numa postura torta. Se a cadeira é daquelas que ele tem que escrever aqui do lado, ele vai ficar 5 horas sentado, quietinho, escrevendo assim, torto. Se ele tiver que consultar um livro, como é que ele vai fazer? As condições de trabalho, hoje ninguém mais concebe laboratório separado da sala de aula. Os computadores têm que estar dentro da sala de aula. Há uma série de questões ligadas ao espaço escolar, ao espaço da sala de aula, à gestão da sala de aula, que tem que ser colocadas. E esse transbordamento da escola, essa é uma expressão do Antônio Nova, o educador Antônio Nova, o educador português, que diz tudo que a gente não sabe o que fazer na sociedade, diz: a escola tem que dar conta. Então, esse transbordamento da escola faz com que a escola e o próprio professor não saiba realmente o que é importante, o que é essencial da escola. As próprias famílias, muitas vezes, delegam toda a sua responsabilidade na formação dos valores, da ética do ser humano, tudo é encaminhado para a escola. Um trabalho feito pela Bernadette Gatti, que vocês podem encontrar no site da Unesco, que é esse Professores do Brasil em Passes e Desafios, mostra que a inadequação dos nossos currículos. Como é que os professores são formados de um modo distante do que efetivamente acontece em sala de aula. Para a CAPES, então eu entro agora já, o que nós estamos fazendo para responder a esses desafios?
Já fizemos muita coisa de 2009 para cá, mas temos muito ainda para fazer. E estamos sempre abertos a esse diálogo. Eu agradeço, portanto, a oportunidade de estar aqui. E o CONSED, o professor Eduardo Deschamps, a professora Ana Lúcia Gazola, sabem que a CAPES não tem nenhuma receita pronta. Toda a nossa formação, tudo que nós financiamos de formação, não são pacotes, são discussões que nós temos com os estados, e eu vou mostrar para vocês em alguns programas que nós temos. Outra coisa que eu queria mostrar é, nós consideramos essa complexidade que é formar um educador hoje. Nós não estamos formando uma tia, uma companheira, nós estamos formando um profissional de altíssima complexidade, que tem que responder pelo planejamento e preparação da sua aula, que significa que ele tem que conhecer o conteúdo e a pedagogia, como é que eu ensino para as crianças que eu tenho na minha sala, com essa pluralidade que é a minha sala. Que novos conteúdos eu tenho que ter na formação? Por exemplo, a neurociência traz elementos importantíssimos para quem trabalha com educação infantil. Como é que isso está sendo discutido na formação de professores? Ou nem está ainda? Então, essas são questões que nós temos que conhecer os estudantes. Outro dia eu vi um trabalho feito aqui em Brasília, em escolas de 1º e 2º ano, que a professora colocou como tema o que vai acontecer quando houver o fim do mundo, para crianças de 1º e 2º ano. E passou para essas crianças, como instrumento de reflexão, o filme Ensaio sobre a Cegueira. Totalmente inapropriado. Pessoa que não conhece a criança. E a mesma coisa acontece com os adolescentes. Então, conhecer a criança, saber o que uma criança de 1º e 2º ano pensa sobre a vida, sobre quem é uma pessoa que começou a viver, já vai pensar no fim do mundo, né? O que a gente faz com jovens de 15, 16 anos, cheios de ideias, o Eduardo colocou várias das características desse jovem. Então é importante que o professor tenha na sua formação esse conhecimento para que ele possa propor estratégias, ter didáticas que motivem esse jovem. E isso tem que estar na sua própria formação. Porque a própria formação dos educadores está ultrapassada, totalmente ultrapassada, de um modo geral. Então, o professor tem que lidar, eu não vou ler tudo, mas tem que lidar com planejamento e preparação, com criar ambientes na sala de aula, não é? Para que ele possa... Por que a sala de aula não pode ser o professor de química? Ter um ambiente em que a sala de química é um laboratório de química para que ele possa trabalhar e fazer a gestão daquela sala com competência. E por aí vai. Ensino que diz respeito a como é que eu me comunico com os estudantes, né, que estratégias eu uso para motivá-los, para incentivá-los a buscar cada vez mais, e as responsabilidades profissionais. O que eu penso sobre a minha própria profissão? Como é que eu me vejo como um educador, como um profissional da educação? Como é que eu me comunico com os familiares? Enfim, há um conjunto de questões que estão postas na formação e que nós, na CAPES, temos discutido com os nossos parceiros. Os nossos programas todos estão embasados nesse tripé. Nós queremos buscar equidade e excelência na formação. Não nos interessa financiar um curso excelente em um determinado estado do Brasil e outros ruins no resto do Brasil. Nós queremos que todos os cursos apoiados por nós caminhem nessa busca pela excelência na formação do professor. A integração entre pós-graduação e formação de docentes e escolas. Todos os nossos programas buscam juntar a pós-graduação, a formação e a escola básica. Eu vou mostrar isso daqui a pouco. E a produção e disseminação de conhecimento. Nessa integração entre pós-graduação e escolas, nós estamos, por exemplo, aproximando da Secretaria de Educação Básica, que está discutindo construção de escolas de ensino médio, o comitê de área da CAPES de engenharia, arquitetura e design. Porque nós temos que pensar em escolas, não escolas marrons, escolas cinzas. Nós temos que pensar em escolas alegres, em escolas que motivem o aluno a ir para lá, escolas que façam com que o aluno queira cuidar dela e não destruí-la. Isso tem a ver com a arquitetura da escola, tem a ver com o design da escola. São desafios grandes que a pós-graduação pode contribuir e nós estamos promovendo essa articulação. E
Em todo esse conhecimento que está sendo produzido nesses programas precisa ser compartilhado, disseminado, divulgado, sempre pensando na valorização do magistério da educação básica. Para nós, a equidade e excelência significa isso, conexão entre teoria e prática, a integração entre escola básica e instituição formadora, articulação entre ensino, pesquisa e extensão, e o equilíbrio entre competências, conhecimento, atitudes e a ética, desde o processo de formação. Os nossos programas, para vocês terem uma ideia, estão distribuídos em 4 grandes linhas. A primeira linha é de formação inicial, que tem a Universidade Aberta do Brasil, o PIBID, o PARFOR, o Prodocência, o Programa de Licenciaturas Internacionais. A linha de formação continuada e extensão, que tem os mestrados profissionais, que o professor Eduardo falou, a CAPES está regulamentando as bolsas para que todo professor de educação básica que esteja matriculado num curso de mestrado aprovado pela CAPES possa ter uma bolsa para se dedicar a ela. O programa Novos Talentos, que eu já falo daqui a pouco, residência docente, programa de residência docente. Financiamos a cooperação internacional para professores da educação básica, a formação dos professores das Olimpíadas. Nós temos também um grupo, uma área, que é a formação em pesquisa e divulgação científica. Tem o Observatório da Educação, que é um programa muito grande de estudos e pesquisas sobre educação. Tem as feiras, financiamos feiras de ciências e Olimpíadas Científicas e financiamos Rede Nacional de Educação e Ciências. E vamos começar a financiar também alunos de ensino médio que queiram se envolver com os nossos programas, trabalhando pensando em ser futuros professores e futuros cientistas. Eu já falo para vocês sobre isso. Essas flechas todas significam que os programas não são puros. Por exemplo, o PIBID não é um programa somente de formação inicial, mas ele oferece também formação continuada e extensão para os professores que estão envolvidos com ele, sejam os professores das universidades, sejam os professores das escolas básicas. Então, em formação, esses são os grandes programas, só para vocês verem que de 2009 para 2013, nós estamos crescendo muito e sabendo que temos que crescer mais. O PIBID, eu quero falar primeiro sobre o PIBID, porque o PIBID é um programa que está sendo considerado uma unanimidade. Todo mundo que se envolve com o PIBID gosta do PIBID. O que é o PIBID? O PIBID responde a muitas das questões que foram colocadas aqui hoje pela manhã e agora pelo professor Eduardo. O PIBID, a CAPES oferece uma bolsa de iniciação à docência para um licenciando, que é um aluno de um curso de licenciatura, que recebe uma bolsa para trabalhar pelo menos 30 horas por semana dentro de uma instituição pública, de uma escola pública. E nessa escola pública, ele é orientado por um coordenador de área, da área em que ele está trabalhando, física, química, biologia ou matemática, ou língua portuguesa, ou educação infantil. O PIBID cobre toda a educação básica, da educação infantil ao médio. Então, esses alunos que são de uma instituição superior vão para uma escola pública e têm a orientação de um coordenador de área e também de um supervisor, que é um professor da escola pública e que também recebe uma bolsa para se dedicar a dialogar com esse aluno. O PIBID é um programa de diálogo, para que a formação seja feita com essa articulação, teoria e prática. A articulação entre a universidade e a instituição formadora e as escolas públicas. E é um programa que vem crescendo muito e com grande sucesso. Para vocês terem uma ideia, o PIBID começou em 2009 com 3.088 bolsistas. E hoje nós temos 49.321 bolsistas e fizemos agora um processo seletivo e houve uma demanda por 90.645 bolsas. Vejam que isso já é, por si só, um indicador de sucesso do programa. Nenhuma universidade que está no programa quer sair dele. E todas elas estão ampliando a sua participação no programa. Esse mapa aqui representa ainda esses 667 campi, que agora,
com o crescimento do PIBID para 90 mil bolsas, se conseguirmos recursos para essas 90 mil, porque nós temos recursos assegurados para 75 mil. Então, vejam o potencial de mudança. O PARFOR é aquele programa que eu falei, que é o Plano Nacional de Formação de Professores, que a CAPES financia nas universidades. E quem define o curso não é a CAPES, são os estados, são os municípios, no fórum de formação de professores. E a CAPES financia cursos de primeira licenciatura para quem ainda não tem licenciatura e de segunda licenciatura. Terminou? Então tá. Nós temos vários outros programas. Esse aqui, Prodocência, é formação dos formadores das licenciaturas, para que nós tenhamos licenciaturas renovadas. Nós temos a cooperação internacional para professores da educação básica, a Bolsa Júnior, e temos um investimento grande na formação para as áreas de ciências. Porque a área de ciência, como diz o Carl Weiman, no Brasil e no exterior, é ensinada de uma forma que afasta o aluno da ciência. E eu quero terminar com essas imagens aqui. Essas imagens que mostram alunos dormindo, brigando, aborrecidos. Quando você passa para uma imagem em que os alunos estão envolvidos, estão fazendo uma aprendizagem ativa, muda completamente a forma o sorriso do aluno, o envolvimento com o aluno. E são esses cursos que a CAPES, são esses programas que a CAPES quer financiar. Não são programas da CAPES, são programas dos estados, dos municípios, em parceria com as universidades, sempre pensando que, para construir uma política pública, nós temos que ter clareza sobre aquela realidade que nós queremos mudar. E que uma política docente envolve todos esses aspectos sobre os quais nós falamos antes. Para finalizar, então, a reformulação do ensino médio deve ser o resultado de um compromisso coletivo. E quando a gente fala compromisso coletivo, nós temos que nos despir das nossas vestes individuais. Porque tem muita gente que não quer mudar o currículo, porque diz assim, eu vou ficar sem espaço no meu currículo, nesse novo currículo. Como é que vai ser? Então, não mudam o currículo da universidade, não mudam o currículo na escola, porque há uma briga que não é jamais nem corporativa, mas individual para uma manutenção. Então, pensar numa reformulação, seja do currículo, seja da formação, tem que pensar como um compromisso coletivo, cujo interesse primordial é o interesse público e sintonizadas com esses desafios todos complexos que nós temos atualmente. Muito obrigada por terem escutado. Eu deixo essa apresentação aqui e me coloco à disposição. Aqui está meu e-mail para qualquer conversa posterior. Obrigada. Bom, nós agradecemos a participação da professora Carmen, convidamos para ela voltar aqui a tomar assento na mesa. Bom, chegou até nós uma pergunta dirigida ao professor Eduardo, de Juliana, do Movimento Estudantil, e ela pergunta, pretende estudar artes cênicas a partir do ano que vem, ou seja, daqui a 4 anos. Ou seja, não, pretende estudar artes cênicas a partir do ano que vem. Daqui a 4 anos terei a licenciatura. Me pergunto se quando eu chegar na sala de aula, já verei essas mudanças. É essa a pergunta, Juliana? Você entendeu, Eduardo? Vou tentar entender, então. Só vou pedir para a Juliana levantar o braço, só. Então tá bom. Tá. Bom, Juliana, eu não sei se tu tratas das mudanças gerais que a gente está falando ali, da forma de atuação dos professores, da própria organização da escola, né, ou desse trabalho todo que a gente está fazendo do ponto de vista de modificar o processo de formação de professores, né? 4 anos, obviamente, que no espaço educacional, ele é um tempo que parece uma eternidade, mas ele passa muito rápido. Porque aqui a gente tem, e a própria Carmen também já apresentou, e hoje de manhã muita coisa já foi discutida aqui, para que a gente possa efetivamente fazer a diferença no ensino médio, a gente vai ter que trabalhar em questões muito estruturais, e questões estruturais demora para que você consiga estabelecer o consenso mínimo que vai fazer com que a coisa possa avançar,
e, ao mesmo tempo, demora para dar resultado ali na ponta. Eu acho que a sala de aula está mudando muito rapidamente, né? E você, como professora dessa área, né, da área de artes cênicas, e a importância que tem se dado, inclusive agora, com a ampliação do tempo, né, de permanência do aluno na escola, na lógica da educação de tempo integral, ela vai exigir para essa área de arte, né, de cultura, uma participação maior, até no ambiente no próprio ambiente escolar. Eu não sei te dizer rapidamente se em 4 anos isso já vai ter acontecido, mas eu acho que muita coisa vai ter acontecido até ali. E que com certeza você, ao concluir o seu curso, vai fazer parte do processo de mudança que a gente está realizando. Você vai entrar nesse processo, você não vai pegar o processo de mudança concluído, você vai ser uma das protagonistas desse processo de mudança. Mas mais bacana é ver você iniciando, né, o curso e já com essa expectativa de poder depois entrar na sala de aula. Eu acho que isso motiva realmente a gente a criar essas condições para que a atuação depois na escola seja uma atuação que possa te tornar plenamente realizada naquilo que você está sonhando e idealizando hoje, né? Vamos trabalhar para a gente conseguir mudar o máximo possível, mas eu acho que você vai ser protagonista desse processo de mudança também. Espero que você seja bolsista do PIBID. Uma boa pedida, viu? Porque, Fátima, só uma observação. Eu era reitor da universidade quando começou a ser feita a discussão do PIBID, tá? E a nossa universidade, que é uma universidade comunitária, ela aderiu imediatamente, ainda que na época tinha uma certa restrição para essas adesões, né? Mas hoje todas elas superadas, tá? E eu quero aqui fazer esse depoimento também. É um programa belíssimo, gente. Os alunos de universidades que puderem atuar através do PIBID, pode ter certeza que vale a pena, é uma coisa muito bacana e que vai dar resultados, já está dando, mas vai dar resultados melhores ainda ali para frente. Ok, professor, vamos a mais uma pergunta. Antes quero registrar com muita satisfação a presença aqui entre nós do deputado Wilson Filho, da Paraíba, que é o relator da nossa comissão especial. Nós queremos... Bom, a pergunta agora é dirigida aos dois. Da professora lá do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense. Ao observar as pautas sugeridas para apoio de financiamento específico para o ensino médio, infraestrutura, bolsas de pós-graduação, dedicação exclusiva, programa de línguas, apoio à realização de boas práticas, etc., apresentadas no documento orientador, observa-se que as escolas da rede federal, da EPT, em especial os IFs, já contemplam em suas estruturas estas demandas. Entretanto, apresentamos altos índices de evasão, de reprovação, alta fragmentação curricular, etc. Pergunta: que política podemos pensar a fim de contribuir no que diz respeito às necessidades gerais do ensino médio, que atenda tanto às redes estaduais quanto à rede federal? Quais as necessidades epistemológicas e pedagógicas do ensino médio? Essa pergunta, comentário tanto para a professora Carmen como para o professor Eduardo. Quem quer começar? Você, Carmen? Tá. Olha aqui, professora Carmen. Eu acho que é muito importante pensar a formação do professor. O professor tem que estar preparado para lidar com esse jovem de hoje. Algumas coisas eu falei rapidamente, tangenciando só. Mas conhecer o jovem de hoje é fundamental para que ele, ao vir para a escola, ele se sinta bem na escola. O jovem se identificar com a sala de aula é muito importante. Acho que aquelas fotos que eu mostrei no final ali dizem bem disso. Então, o jovem saber por que ele vai à escola, ter prazer e alegria de ir para a escola todo dia é fundamental. Para isso é muito importante formar o professor bem, já desde a formação inicial, por isso o PIBID, e na formação continuada, por isso todos os outros programas em que a CAPES está investindo. Mas é também necessário que a sala de aula seja um ambiente motivador, um ambiente educacional, acolhedor, motivador, que leve o aluno a querer ir para lá, porque o abandono vem muito dessa incapacidade dos jovens se reconhecer dentro de sala de aula.
Ele não vê por que ele está lá, ele não sabe o que ele está fazendo, ele tem uma sensação de perda de tempo. Se ele estiver percebendo que a cada dia ele está aprendendo algo novo, conhecendo algo novo, se colocando perguntas instigadoras para responder naquele dia mesmo e no dia seguinte, e assim sucessivamente, não é? Isso é fundamental para que o jovem queira ir para a sala de aula, porque vejam bem, aprender é uma das coisas que mais dá prazer a gente. Aprender é um processo que nos deixa muito felizes, alegres, é um processo sedutor. Mas só uma escola adequada, só um professor bem formado podem dar conta disso e podem atrair o jovem e manter o jovem na escola. Toda escola que está preparada para receber esse jovem, seja do ponto de vista de infraestrutura, seja do ponto de vista de clima organizacional, de clima vivencial, e de professores preparados para dialogar com esses jovens, para trabalhar com esses jovens, esse jovem não se evade. Ok, passar aqui para o professor Eduardo, quer fazer comentário? É muito rápido, porque eu assino embaixo no que a Carmen falou. Eu só queria complementar dizendo o seguinte: a chave está no professor. Tecnologia, infraestrutura, todo o resto que você pode ter no âmbito da escola, ele só vai ter sentido se o professor estiver utilizando aquilo para fazer a diferença na sala de aula e na aula que ele dá. A atratividade para o jovem se dá pelo professor, pelo contato humano que existe. E não necessariamente pela mediação, pela tecnologia, porque que ele vai ter ali. Isso ali é apenas uma, eu diria assim, ó, eu vou ser apedrejado, tá? É cosmético. Se o professor não incentivar o aluno dentro da sala de aula, pode ter as melhores condições possíveis lá dentro, pode ter a melhor infraestrutura possível lá dentro, que não vai fazer a diferença, vai continuar tendo evasão. Então, a chave está ali. Eu não quero aqui traçar o comparativo com os institutos federais, obviamente que as condições são bastante diferentes, mas se há evasão é porque também esses professores, via de regra, foram formados nas mesmas universidades que formam os professores da rede pública. Portanto, eles devem ter deficiências semelhantes a que os professores da rede pública têm. Então, é o que a Carmen falou, a motivação parte do professor. É essa a mensagem que eu queria deixar. Bom, nós vamos agora para as últimas perguntas dirigidas à professora Carmen. A primeira de Maria Helena, do CE de São Paulo. Primeiro, o PIBID foi avaliado? Quais os resultados? Segundo, o que a CAPES está fazendo para mudar o currículo de formação inicial de professores? Terceiro, alguma iniciativa para incentivar projetos de avaliação de professores? E, para encerrar, nós vamos aqui também para a professora Carmen. Não, essa já foi, desculpa, essa aqui. A professora Carmen também, de Manuela, nossa estudante Manuela, que é a presidente da UBS, a União Brasileira de Estudantes Secundaristas, que vai participar logo em seguida da próxima mesa, né? O UBS, que é bom que se diga, né, todos nós sabemos, é uma entidade que tem tido uma trajetória, né, no que diz respeito à participação em luta, no que diz respeito à participação na luta em defesa da educação pública, né, muito importante e muito especial. E Manuela pergunta também para você, professora Carmen, embora muito se tenha avançado em iniciativas para a formação continuada, temos um grande déficit de profissionais devidamente licenciados na área que atuam e uma falta de 300 mil professores para atender a demanda atual. Como faremos para construir um ensino integral com currículo inovador, ensino técnico com a falta de professores e o problema da valorização salarial? Passar para a professora Carmen. Depois, obrigada, se o professor Eduardo quiser fazer algum comentário. Deputada. Obrigada, deputada. Professora Maria Helena, do CE de São Paulo. O PIBID foi avaliado? Sim, o PIBID foi avaliado pela CAPES, e agora nós estamos fechando uma avaliação externa do PIBID. E chamamos para fazer a avaliação externa do PIBID a Bernadette Gatti e a Marli André, que são duas pessoas que estudam muito formação de professores, licenciaturas, e que são muito críticas sobre a formação de professores. E
E a avaliação delas do PIBID é muito boa. O PIBID, para elas, significa uma esperança de mudança na formação de professores. Nós vamos publicar essa avaliação. Essa avaliação foi feita com base em 45 mil questionários que nós enviamos e tivemos 39 mil respostas. Então vejam que quando 39 mil respostas chegam, já é um indicador do programa. E outro indicador do programa é que nós começamos o PIBID em 2009 com 43 instituições e 3 mil alunos. E agora temos 323 instituições querendo o PIBID com 90 mil bolsistas. Então, esses dados mas nós temos muitos indicadores de que está mudando, as universidades estão mudando o currículo de formação de professores, estão mudando a forma como fazem a relação teoria e prática, estão repensando o estágio em função do PIBID. Então, há muitos indicadores, sim, professora, e em breve... Tá, por favor, depois, se quiser fazer por escrito, faça, porque como isso vai ser tudo registrado, não, eu estou sugerindo que, por favor, possa, tá ok, já fez, então tá. Professora Carmen, com a palavra. Então, nós vamos publicar essa avaliação. Nós temos na CAPES um relatório que está online, que tem algumas informações, mas estamos mergulhando nessas informações com essa avaliação externa, professora. O que nós estamos fazendo para mudar o currículo da formação inicial? Não é um trabalho individual da CAPES, nós estamos discutindo com o CONSED, com um DIME, com o CNE, com todos esses fóruns que estão discutindo formação de professores, levando também a nossa visão do assunto. E alguma iniciativa para incentivar projetos de avaliação de professores? Ainda não. Ainda não temos nada, embora no Observatório da Educação tenhamos vários projetos que se dedicam a isso, mas um projeto específico para isso nós não temos. E para a Manuela, que pergunta sobre o déficit de profissionais, realmente, mas veja só, nós temos que melhorar sim a formação inicial, melhorar sim a formação continuada, mas isso não pode ser, a formação não pode ser pensada isoladamente, ela tem que pensar naquele conjunto que eu falei. Nós temos que atrair bons profissionais, boas pessoas para a carreira. Nós temos que formar bem essas pessoas, mostrar a elas que elas têm uma possibilidade de formação continuada e que elas vão ter boas escolas para onde trabalhar, que elas poderão, enfim, há um conjunto. Nós não podemos pensar uma política de atração e de investimento, de crescimento do número de profissionais da carreira, se não pensarmos de uma forma global e integrada todos aqueles pontos que eu elenquei rapidamente aqui. Sim. Ok. E a formação do professor hoje não está voltada para esse currículo e nem existe a valorização das profissões de educação, tanto no salário como no respeito ao cotidiano que se produz na sala de aula. Então a pergunta foi como a gente vai conseguir vencer esse desafio para poder vencer esses desafios. Ok. O desafio é exatamente isso, melhorar a formação de professores inicial e continuada, mas melhorar significativamente no sentido da excelência, de buscar a excelência dessa formação com toda a complexidade que o tema requer. E, professora Maria Helena, se depois a senhora quiser, a gente pode conversar mais com mais calma sobre o assunto. Bom, obrigada pela oportunidade de ter vindo. Nós temos... O professor Eduardo quer fazer algum comentário? Bom, nós temos aqui, na verdade não é pergunta, uma sugestão da professora Leuzinete, secretária adjunta de Educação do Maranhão,
ela coloca aqui para reflexão, a reformulação no ensino médio requer reformulação nos cursos de licenciatura. Portanto, o diálogo entre a educação básica e a educação superior é urgente. Assim, sugere a professora Leuzinete uma agenda específica para tratar sobre o assunto, com participação do CONSED, MEC, CAPES, INEP, Conselho de Reitores, Conselho de Juventude, entre outros. Professora Leuzinete, sua sugestão será acolhida aqui, né, pelo seminário. Bom, antes de encerrar aqui a mesa, eu quero registrar a presença do deputado Reginaldo Lopes, que junto com o deputado Wilson Filho são os timoneiros, né, dessa iniciativa importante, adequada, que a Câmara dos Deputados tomou, que foi exatamente a criação da chamada Comissão Especial, com o intuito de promover o debate, a reflexão, com vistas a contribuir para um debate, né, complexo, desafiador, não é só no Brasil, é no mundo, que é exatamente a questão do ensino médio, né? Modalidade essa que está a exigir, né, mudanças, reformulações, e a meu juízo, reformulações inclusive profundas. E eu queria, na condição aqui de mediadora, ainda também, professor Eduardo e professora Carmen aqui, também acrescentar ao debate que o debate sobre o ensino médio, exatamente pela complexidade do tema, ele deve ser ancorado em alguns pressupostos, né, essenciais. Primeiro, a gente não perder de vista a questão do Sistema Nacional de Educação. Sistema Nacional de Educação esse que tem que afirmar a questão do pacto federativo, e evidentemente que pacto federativo, como o próprio nome diz, respeitando a autonomia e as especificidades dos demais entes federados. A questão da rica diversidade histórica e cultural existente no nosso país, a questão das diretrizes curriculares e a questão da política, né, de valorização social do magistério brasileiro. Tudo isso, evidentemente, que para ser concretizado depende de uma questão fundamental, que é o financiamento da educação. Eu quero, portanto, assim, ressaltar que é muito importante que nesse seminário nacional aqui, que trata exatamente, né, do pensar sobre a reformulação do ensino médio, a gente não perca de vista, e quando eu digo a gente, somos todos nós, né, o poder público e a sociedade. Nós estamos aqui diante de uma plateia muito qualificada. Nós estamos aqui, deputado Reginaldo, diante exatamente dos gestores, dos pesquisadores. Nós estamos aqui com o MEC, quer dizer, com o CONSED, nós estamos aqui, né, com os estudantes, através das suas legítimas, né, entidades representativas. Então, o que eu quero colocar é que esse seminário a gente não pode perder de vista de maneira nenhuma as tarefas imediatas que estão a desafiar o nosso país do ponto de vista de avançar na agenda educacional. Eu me refiro, por exemplo, à questão do Plano Nacional de Educação. É importante que todos nós nos unamos para cobrar do Congresso Nacional, que o Congresso Nacional cumpra literalmente com o seu dever de casa, que é concluir a aprovação do novo Plano Nacional de Educação. O Brasil, nós temos que começar 1º de janeiro de 2014 com esse novo Plano Nacional em curso. E me permitam dizer, o Plano Nacional de Educação que saiu aqui da Câmara, o relatório que saiu daqui da Câmara, que agora está em debate no Congresso, é um relatório muito bom. Não é porque, né, foi lá votado, debatido por um conjunto de 28 parlamentares ou 40 parlamentares, que são os parlamentares que formaram a comissão especial, onde inclusive eu fiz parte. Não, não é por isso. É porque o Plano Nacional de Educação, o relatório que saiu aqui da Câmara, foi um relatório fiel ao que a sociedade brasileira debateu. O relatório teve a sensibilidade de ouvir
ouvir desde o estudante, os gestores, ouvir a sociedade. Eu ouso aqui dizer aos senhores, não falo como deputada não, falo como professora, ouso aqui dizer aos senhores que o Plano Nacional de Educação, que esperamos seja aprovado ainda esse ano, sem dúvida nenhuma, é um instrumento muito forte, capaz de alavancar muitos avanços e conquistas para a educação brasileira nos próximos 10 anos. Porque é um plano que teve o cuidado, primeiro, de radiografar o seu déficit de escolarização, ao mesmo tempo radiografar a luta pela qualidade da educação, passando por algo fundamental, que é exatamente a questão da valorização salarial, a valorização profissional. É bom a gente ler o que está lá na meta 17 do Plano Nacional da Educação, o que está lá na meta 16, que tem muito a ver com o que o professor Eduardo e a professora Carmen falaram nessa tarde aqui para nós. É a meta que trata lá tanto da questão da melhoria salarial, como a meta que trata da questão, né, da formação inicial, da formação continuada, enfim, dessa ousadia nossa, realmente de uma formação, né, com a excelência que ela deva ter. Deputado Reginaldo, ontem, no dia do professor, a presidenta Dilma disse uma coisa, uma assertiva, que todos nós concordamos, que o professor é a base de uma nação, que o professor é a base de um projeto, do projeto de desenvolvimento. E quem há de discordar? Todos nós sabemos disso. A responsabilidade, né, o papel estratégico que ele tem a desempenhar no contexto da sociedade. Agora, o que o Brasil está devendo ao professor é o tratamento enquanto política de Estado. Eu fui uma das idealizadoras da lei do piso salarial do magistério. Sem dúvida nenhuma foi um avanço, foi. Mas me constrange um piso de R$ 1.560, um dos piores, um dos mais baixos pisos salariais de categoria profissional existente no país. E o que dói mais, minha companheira, é um piso, inclusive, constantemente ameaçado. Um piso onde ainda muitos gestores pelo país afora apontam dificuldades de cumprimento desse piso. Um piso, repito, de quê? Que nós estamos falando de 2 salários mínimos. Então, isso não é corporativismo, não. Vamos acabar com esse mito. Não é corporativismo, não. Isso significa, é o Brasil, repito, é o Brasil saldar essa dívida. É a gente dar ao magistério brasileiro, na verdade, um tratamento à altura da responsabilidade que ele tem a desempenhar no contexto da sociedade, que passa por tudo isso aqui que nós estamos discutindo. Passa pela formação, pela jornada, pela carreira e pelo salário decente. E, repito, o Brasil tem que saldar essa dívida, sob pena desse apagão que está sendo aí anunciado há muito tempo. Chegar um momento, professora Carmen, que isso não tenha mais como resolver de maneira nenhuma. O apagão que eu falo é exatamente a falta da questão de professores, né? Não, o jovem não quer ser professor. Não é isso não, o jovem quer ser professor. Agora o jovem quer que essa profissão seja valorizada, seja reconhecida socialmente, como a professora Carmen aqui colocou. Mas eu quero encerrar, portanto, mais uma vez, né, dizendo, né, do quanto é bom a gente estar aqui reunido. Quero aqui também ressaltar a participação aqui de Eduardo, que não fala aqui só como secretário de Santa Catarina, fala aqui enquanto concede que é, sem dúvida nenhuma, uma entidade, né, muito importante nesse debate, né, em prol da melhoria da educação, em prol da defesa da educação. E aqui ressaltar o papel da CAPES. Eu acho que do ponto de vista da formulação, do ponto de vista programático, professora Carmen, eu tenho acompanhado as iniciativas da CAPES, até porque boa parte delas passou por esta casa, né, fruto, inclusive, de produção legislativa, e acho que a CAPES está muito bem intencionada, do ponto de vista programático. As iniciativas que a CAPES tem apontado no que diz respeito à questão da formação de professores são muito adequadas. Agora,
nós não podemos perder de vista de maneira nenhuma a questão do financiamento, né? E eu não sou pessimista, eu acho que o passo que nós demos de destinar parte desses royalties para a educação, isso sem dúvida nenhuma, né, nos encoraja e muito, né, com vistas de fato até o final desse ano, a gente ter esse Plano Nacional de Educação realmente concretizado e com financiamento adequado, para que a gente possa construir mais uma década de avanços e conquistas para a educação brasileira, inclusive dando o devido destaque à reformulação que precisa ter essa modalidade tão importante na vida dos nossos jovens, na vida das pessoas, que é exatamente o ensino médio. Muito obrigada pela atenção e um bom seminário para todos nós. Bom, e eu quero chamar agora, com muita alegria, por favor, o deputado Wilson, meu conterrâneo lá da Paraíba. Embora eu sou deputada federal pelo Rio Grande do Norte, Rio Grande do Norte, terra que me acolheu de forma tão generosa, mas não, claro que não esqueço das minhas raízes, nasci lá no torrão paraibano, mas enfim, quero passar aqui com muita alegria, com muita satisfação, a coordenação dos trabalhos do próximo painel para o deputado Wilson Filho, relator da nossa comissão especial. Pois bem, boa tarde a todos os senhores e senhoras. Esse é o quarto painel, Condições de Oferta do Ensino Médio e Infraestrutura. Parabenizo a nossa moderadora, a deputada Fátima, pelo bom trabalho que fez no terceiro painel. Ela é paraibana forte, não pode nunca negar isso. Mas é um prazer tê-la como conterrânea, com certeza. Queria dizer que o objetivo desse painel é apresentar os aspectos positivos, discutir os problemas e apresentar soluções para a oferta do ensino médio e infraestrutura. Para compor a mesa, eu convido o professor Celso João Ferretti, do Centro de Estudo de Educação e Sociedade. A senhora jovem Manuela Braga, presidente da UBS, União Brasileira dos Estudantes. A senhora Marta Vanelli, da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Deve estar chegando. E a senhora Mônica Ribeiro da Silva, representante da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação. O tempo concedido para cada convidado é de 15 minutos. As perguntas podem ser encaminhadas por escrito para a equipe de apoio durante as falas dos convidados. Ressalto que esse painel é tão importante quanto os outros, porque realmente trata de um assunto muito importante, que é a oferta do ensino médio e a própria infraestrutura, que foi um dos temas mais perto da unanimidade quando se fala de mudanças, quando se fala de necessidades do nosso ensino médio, na nossa comissão de reformulação do ensino médio.
Com a palavra, inicialmente, o senhor Celso João Ferretti, do Centro de Estudo de Educação e Sociedade. O senhor tem 15 minutos. Que pena. Bom, boa tarde, obrigado a todos. Saúdo a todos que estão nesse seminário. Espero poder trazer contribuições e encaro este seminário como qualquer seminário deve ser encarado, como um espaço de debate e, portanto, como um espaço onde posições diferenciadas podem se manifestar em torno de um mesmo tema. Não é possível discutir condições sobre a viabilização do ensino médio e sobre a estrutura do ensino médio sem discutir de que ensino médio estamos falando. Qual é a proposta de ensino médio de que estamos tratando? Até aqui, ouvimos, pelo menos, algumas posições muito voltadas para uma determinada perspectiva e algumas outras posições também voltadas para uma perspectiva diferenciada. Eu quero apresentar aqui uma discussão prévia, antes da discussão de infraestrutura e de condições de oferta do ensino médio, sobre de que ensino médio estamos falando. A minha perspectiva é de tomar como parâmetro a concepção de ensino médio que está definida nas diretrizes curriculares nacionais para esse nível de ensino, ou seja, o ensino médio integrado, tal como definido nas diretrizes. O que é o ensino médio integrado? Pelas manifestações que tivemos aqui, pudemos ver que ele não é unanimemente entendido numa única direção. O termo ensino médio pode até configurar certa unanimidade, até porque está definido na lei. O termo integrado pode significar muitas coisas. Na minha perspectiva, o ensino médio integrado deve ser entendido, primeiro, como uma das etapas da educação básica, e, neste sentido, o primeiro movimento de integração é a integração entre educação fundamental, educação infantil e ensino médio, porque são partes da mesma fase do processo educativo. Então, não podemos discutir a integração no ensino médio sem pensar como é que a integração se põe na educação, no ensino fundamental, que é uma coisa que eu vi mais ou menos ignorada aqui. Bom, ambos os níveis, no meu entender, a estruturação tanto do ensino fundamental como do ensino médio, estruturadas a partir de uma mesma concepção de educação. Então, qual é a concepção de educação na qual me baseio para falar em ensino médio integrado? Esta concepção é a da formação humana integral. Outro termo polissêmico, porque quer dizer muitas coisas. Cada um pode ler da forma que quiser. Então, eu preciso explicitar a forma pela qual eu leio, que é a perspectiva da formação omnilateral dos sujeitos. Ou seja, constituição de personalidades desenvolvidas em múltiplas direções, tendo em vista a sua autonomia intelectual moral. Por autonomia intelectual, entenda-se a capacidade do estudante e depois do adulto de construir, com base em conhecimentos,
a compreensão crítica dos fenômenos que conformam a vida social e natural da sociedade. Crítica é outro termo que pode ser lido das mais diferentes formas. Do ponto de vista de um empresário, por exemplo, trabalhador crítico é aquele que contribui para melhorar a funcionalidade da empresa. Da minha perspectiva, formação crítica significa alguém que é capaz de submeter à crítica os elementos que se põem a ele na vida social, na vida profissional, tendo por base conhecimentos que fundamentem este tipo de proposição. Ou seja, é necessário ter autonomia intelectual moral. Ter autonomia intelectual. Ter autonomia intelectual significa conhecer profundamente do que se fala. Conhecer profundamente do que se fala significa ter conhecimentos sobre os diferentes aspectos, os diferentes elementos que participam da constituição de uma determinada questão, uma determinada realidade. E autonomia moral significa agir de acordo com esta avaliação baseada em conhecimentos fundamentados. Este tipo de proposição tem sua origem em dois autores, a mim muito caros, que podem parecer estranhos numa discussão aqui, que são Marx e Gramsci. Marx nos diz, a respeito desta questão, da importância do desenvolvimento social com base em Lukács, que vai discutir que o trabalho humano é que construiu socialmente a vida que temos. Ou seja, o que somos hoje é fruto de trabalho humano desde a pré-história. Instrumentos, conhecimentos, tecnologia, a física, a química, a biologia, tudo que conhecemos hoje começou lá atrás. E o que nós somos hoje, somos o acúmulo histórico disto. E as gerações futuras serão o acúmulo histórico daquilo que produzimos. Vejam a responsabilidade. Podemos produzir um mundo onde as pessoas sejam livres e respeitadas e não exploradas. E podemos produzir um mundo em que a exploração seja cada vez maior. Esta constituição histórica faz parte daquilo que consideramos a concepção ontológica de trabalho, assim como faz parte da concepção de trabalho as formas que ele assume nos diferentes momentos históricos. O escravismo, a produção feudal, a produção capitalista e o que virá depois. Porque se há história para trás, há história para frente. O mundo não acabou, nós temos construções a fazer. E neste sentido, é que Gramsci, nesse sentido é que Marx chama a atenção para a importância do desenvolvimento científico e tecnológico. Marx não vê como negativo o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, mas chama a atenção para o fato de que a libertação de todos e a condição de efetivos fruidores da riqueza social produzida depende também da ação dos trabalhadores para fazer com que aquilo que foi produzido como conhecimento, como bens sociais, como bens materiais, seja de todos, não de uma minoria. E que a riqueza seja de todos, e não de uma minoria. Neste sentido, é preciso entender
que a escola unitária é a base com que Gramsci coloca a discussão da formação a ser oferecida. Desta formação omnilateral, desta formação que promove o desenvolvimento da autonomia intelectual e moral. Quando se fala em unitário, significa integração. E quando Gramsci propõe uma escola unitária, ele está batalhando nos anos 20, nos anos 30, contra aquilo que se aprofundou durante os anos posteriores e que tem hoje muito peso. A ascendência muito forte da formação profissional específica em detrimento da formação geral. Quando Gramsci fala, portanto, na escola unitária, fala em formação que articule trabalho e conhecimento geral, teoria e prática, formação geral e formação específica, numa mesma perspectiva de formar este sujeito intelectualmente e moralmente autônomo. Então, neste sentido, é preciso tomar um pouco de cuidado com essa discussão sobre integração. Quando estamos falando aqui em ensino médio integrado, a referência que eu observei todo o tempo foi ensino médio integrado à educação profissional. Quando Gramsci fala em ensino médio e Marx fala em ensino médio, discutem a integração dentro do próprio ensino médio propedêutico. O que significa o seguinte, que a integração deve ser entre os vários campos do conhecimento, a física, a química, a biologia, a sociologia, a história, as artes, dentro do próprio ensino médio, sem pensar necessariamente na integração com a educação profissional. Mas não descarta a integração com a educação profissional. Por conta de que não descarta? Porque tem muito claro que apenas alguns têm possibilidade de fazer o ensino médio sem trabalhar. Apenas alguns jovens podem fazer o ensino médio sem trabalhar. E que a grande maioria da população, para fazer o ensino médio, também tem que trabalhar. Então, não é possível, neste caso, separar trabalho e educação da própria vida dos sujeitos. E eles têm que ter, portanto, um processo de integração que articule formação profissional com formação específica, com formação geral, dentro de um mesmo curso. A Lei de Diretrizes e Bases diz que ensino médio integrado, a modalidade de ensino médio integrado é feita na mesma escola, com uma única matrícula, integrando, não simplesmente articulando, nem justapondo formação geral à formação específica. Isto precisa ser feito na mesma escola. O que está acontecendo no ensino médio, articulado com o ensino no Pronatec, não é formação de ensino médio integrado. É formação concomitante, feita em duas escolas separadas, às vezes com projetos pedagógicos muito diferentes. Às vezes, muito próximos. O que está acontecendo, portanto, é que precisamos entender o que é ensino médio integrado, e é isso que eu estou tentando deixar claro aqui. Este ensino médio integrado, da perspectiva que eu estou colocando, se elabora, ou deve ser elaborado curricularmente, no meu entender, a partir
da articulação entre trabalho, ciência, tecnologia e cultura. Outro conjunto de termos que também pode ser lido como das mais diferentes maneiras. Eu vi aqui lido de uma maneira diferente da que eu entendo. Trabalho aqui aparece muito fortemente relacionado à formação profissional específica para o exercício de atividade profissional específica, ou seja, formação de caráter instrumental. Da minha perspectiva, formação profissional integrada ao ensino médio significa formar um sujeito que saiba trabalhar, que saiba fazer, que conheça os fundamentos científicos das técnicas e do trabalho que realiza e que seja capaz de ter uma visão crítica não apenas a respeito do que faz, mas a respeito das relações de produção, ou seja, do lugar que ele ocupa, do lugar que ocupa o seu patrão, dos processos de constituição de cidadãos e do processo de destituição das pessoas da condição de cidadãos. Então, neste sentido, se é para promover um ensino médio integrado desta forma, que implique não só entre as disciplinas de formação geral, mas entre as disciplinas de formação geral e específica, uma efetiva integração, isso significa um trabalho interdisciplinar entre os professores, não só do ensino médio propedêutico, não só dos professores de ensino profissional, mas entre ambos. E isto implica, para que possa acontecer, que os professores que vão desenvolver esse tipo de trabalho sejam professores daquela escola, de uma única escola. E não tenham que, por conta do fato de que o seu salário é baixo, trabalhar em 3 ou 4 escolas. Nenhum professor pode fazer um bom trabalho nessas condições. E são essas as condições em que a maioria dos professores hoje trabalham. Por que determinadas escolas privadas conseguem bons resultados? Porque os professores daquela escola são professores daquela escola, com dedicação integral àquela escola. Não se pode falar em atendimento a alunos, a atendimento a famílias, a conhecimento maior sobre quem são os alunos, a dar atenção a esses alunos, com professores que são horistas, que borboleteiam de uma escola para outra, não porque gostam, mas porque precisam, senão não sobrevivem. Então, uma condição fundamental é que esses professores sejam professores de uma única escola. A outra é que sejam, como disse a professora Fátima Bezerra, professores que sejam remunerados para serem professores de uma única escola. Porque aí sim eles podem dar aula, pode atender aluno, pode falar com os pais de uma forma diferente do que fazem na reunião de pais e professores, podem ir à casa dos alunos para conhecê-los melhor, tem, portanto, condições melhores de trabalho. Vou só passar rapidamente por alguns outros aspectos. Condições que as ações no sentido de desenvolver o ensino médio integrado se orientem pela coordenação e cooperação entre as esferas públicas em nível federal, estadual e municipal, de modo a garantir o financiamento, o quadro de professores efetivos e não bolsistas para atuar nos diversos cursos, a formação inicial e continuada de professores, do pessoal técnico administrativo e de dirigentes. O investimento em formação de professores e gestores, que foi defendido muito bem aqui, tendo por objeto os fundamentos epistemológicos, filosóficos e pedagógicos do ensino médio integrado. A definição de uma razão alunos-professor
mais adequada à realização de um ensino de qualidade. Não se pode falar em métodos ativos, em métodos que os alunos participem, com classes de 45 alunos. E o atendimento à diversidade, no meu entender, não se faz tendo um conjunto de disciplinas básicas e um conjunto de disciplinas que podem ser escolhidas mais ou menos a granel pelos estados ou pelos alunos. Isso me faz lembrar a proposta curricular dos Estados Unidos dos anos 50. Então, não é por aí. Podemos atender a diversidade de outra forma. É preciso atender a diversidade, porque é preciso reconhecer que os alunos que vão para a escola são diversos. Mas o atendimento diverso depende do acolhimento diverso. E não da oferta de um monte de vias. Porque senão nós vamos substituir a segmentação que hoje está condenada por um outro tipo de segmentação. E continuamos com segmentações. Concordo que é preciso trabalhar muito sobre a questão do volume de disciplinas que os alunos têm que enfrentar. Mas isso implica muito estudo, muito trabalho, muita discussão para discutir quais são as disciplinas fundamentais, que não são só português e matemática. Desculpem, eu queria falar mais, mas não dá tempo. Obrigado. Professor Celso, eu tenho certeza que o senhor trouxe muitas ideias para fornecer e para repassar para esse seminário, mas eu tenho certeza que as perguntas que surgirão lhe proporcionará mais tempo para falar sobre outros temas. Desculpe estender-me além do tempo. Passo a palavra agora para a presidente da UBS, Manuela Braga. Você tem 15 minutos para proferir sua palestra. Boa tarde a todos e todas. A grande maioria já estava aqui no turno da manhã. A primeira grande dificuldade, eu queria dizer, que é falar em 15 minutos. A primeira grande dificuldade. Agora, para tentar ser bem aqui objetiva e tentar falar o tanto de coisa que tem para ser falado em 15 minutos, eu queria me debruçar muito em alguns índices de evasão, abandono, passar superficialmente